Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Então, hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o sujeito, tá? Mas antes disso, a gente precisa saber qual é a diferença entre sujeito e predicado, tá bom? Então, eu separei aqui, ó, um exemplo para vocês. Então, né, a explicação, né? O sujeito é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado, ou seja, é quem fez aquilo que a gente está falando. E o predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito, ou seja, o predicado é o que o sujeito está fazendo, o que ele faz. Então, nós temos aqui um exemplo. A pequena criança contou a novidade com alegria no olhar. Então, o sujeito é a pequena criança, foi quem fez a ação. E o que ela fez, a gente chama de predicado, tá bom? Então, contou a novidade com alegria no olhar. Falando somente sobre o sujeito, né? Ele pode, é muito importante identificar o núcleo, né? Qual é a palavra principal dentro de um sujeito. Então, a gente tem dois exemplos aqui, eu vou marcar eles para você. Ver se você consegue ver bem aí, ó. A gente tem aqui o discurso foi modificado. Tá vendo? O que foi modificado? O discurso. Qual é a palavra principal? O ou discurso? É a palavra discurso, né? Então, essa palavra discurso é o nosso núcleo do sujeito. E quando a gente tem somente um núcleo, ou seja, uma palavra como palavra principal, a gente chama esse sujeito de sujeito simples, tá bom? Então, eu vou anotar aqui no cantinho, ó. Um núcleo, que é a palavra principal, igual sujeito simples. No segundo exemplo, a gente tem assim: os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Então, nosso sujeito ali, quem é? Quem que organizou a festa? Os formandos e os professores. Então, aqui, nós temos duas palavras principais, que são formandos e a palavra professores. Vou marcar ali. Formandos e professores. Então, quando a gente tem mais de uma palavra principal, né, mais de um núcleo, nós teremos o sujeito composto. Tá bom? Tá bom. Agora, a gente vai separar aqui, ó, o que é sujeito, o que é predicado. Então, vamos lá? Os meninos estão na quadra. O que é sujeito, Marcele? Você pode repetir? A gente vai separar o sujeito, que é quem faz a ação, do predicado, que é o que a pessoa fez. Então, vou dar um exemplo, tá? Na letra A, a gente tem assim, ó,
Os meninos estão na quadra. Quem está na quadra? Os meninos. Então, os meninos é o nosso sujeito. E o que que os meninos estão fazendo? Ah, eles estão na quadra. O estão na quadra é o nosso predicado. Tá bom? Dá para ver bem aí a diferença entre as cores? Dá. Tá ótimo. Então, na letra B, nós temos assim: o enxame entrou na colmeia. Então, ó, nós temos o sujeito, o enxame. O que que o enxame fez? Ele entrou na colmeia. Entrou na cor. Isso aí. Então, entrou na colmeia é o nosso predicado. Letra C. Algumas famílias passeiam pelo parque. Quem passeia pelo parque? Algumas famílias. Muito bem, algumas famílias. Então, algumas famílias é o nosso sujeito. E o passeiam pelo parque é o nosso predicado. Diversas crianças jogam bola no campinho. Quem joga bola no campinho? Diversas crianças. As crianças. Isso aí. O que que elas fazem? Jogam bola Jogam bola no no campinho. campinho. Isso aí é o nosso predicado. A cidade parece vazia hoje. O que que tá vazia? A cidade. A cidade é o nosso sujeito. E o que que a gente está falando sobre a cidade? Como é que ela tá? Tá vazia. Está vazia hoje. É o nosso predicado, tá bom? Então você não precisa copiar nada agora, tá, Marcele? Depois eu vou enviar no grupo, tá bom? Tá. Eu vou enviar, eu sempre envio tudo que a gente fez e a gravação da aula, tá bom? Que eu tô gravando aqui. E aí, se você tiver alguma dúvida, você Tá. volta e assiste novamente. Tá bom. Número 2. Sublinhe o núcleo do sujeito. O que é o núcleo? O núcleo é a palavra principal, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na letra A, nós temos assim: 4 pessoas telefonaram para você ontem. Quem telefonou? 4 pessoas telefonou ontem. Então, 4 pessoas é o nosso sujeito. Eita, tá falhando aqui meu mouse. Nosso sujeito. Mas qual é a palavra principal? 4 ou pessoas? Pessoas. Pessoas. Então, pessoas é o nosso núcleo do sujeito. Tá bom? Letra B. Meus avós paternos prepararam um delicioso jantar. Então, a gente tem aqui o sujeito, meus avós, que é quem preparou? Meus avós paternos. Meus avós Qual é o paternos. núcleo? Qual é o núcleo? São os avós, né? Ou os avós paternos. Pode. Bom? Os avós paternos. É um núcleo. Ou professora, mas a senhora marcou 2 palavras e disse que era um núcleo só? É porque o paternos, ele só está qualificando os avós, tá? Então, ali, pra gente, deixa eu até voltar aqui. É como se a gente estivesse falando quem que preparou? Os avós, tá? Uma palavrinha importante. Agora nós temos na letra C. Vários times querem participar do campeonato. Quem quer participar?
Vários times. Vários. Qual é a palavra principal? Os times. Que eu poderia falar. Os times Sim. querem. Isso aí. Muito bem. Letra D. Todos os jogadores da equipe foram abraçar o técnico. Quem foi abraçar o técnico? Todas Todos os jogadores da equipe. jogadores. Isso aí. Então, ó, qual é o meu núcleo? Qual é a palavra principal aí? Os jogadores, certo? Todos. Os jogadores. Certo. Tá, ó. Então, eu falo assim, quem foi abraçar o técnico? Jogadores. Tá? Se eu falar todos, todos quem? Todos os jogadores. A equipe toda? Não, os jogadores. Tá bom? Então, a palavra jogadores é a palavra principal. Meus primos trabalham nessa loja. Quem trabalha? Meus primos. Meus primos. Isso aí. Qual é a palavra principal? Meus primos. A principal é primos, tá bom? A palavra principal é primos. Primos trabalham nessa loja, tá bom? Muito bem. Tá. Na número 3, nós vamos fazer novamente o que a gente já fez, que é marcar os sujeitos, mas aí agora a gente vai identificar se é sujeito simples ou composto. Por exemplo, na letra A, nós temos assim: os meninos estão passeando de bicicleta. Quem está passeando de bicicleta? Os meninos. Os meninos. Qual é a palavra principal? Meninos. Meninos. É uma palavrinha só, não é? É. Então, aqui nós temos sujeito simples. Tá bom? Na letra B, Tá. Marcos e eu vamos ao cinema à tarde. Quem vai ao cinema? Marcos. Marcos e eu. Então, aqui eu tenho duas palavras principais. Eu tenho a palavra Marcos, que é a pessoa Marcos, E eu. e tenho eu. Então, aqui eu tenho o sujeito composto. Sujeito composto. Por quê? O sujeito composto, ele é feito de duas palavras principais. Nesse caso, as palavras são Marcos, eu. Tá bom? Letra C. Meu pai e seu tio estão conversando na sala. Quem está conversando? Meu pai e seu tio. Seu tio. Isso aí. Qual é o núcleo? A palavra pai e a palavra Pai e tio. muito bem. Muito bem. Então, são duas palavras. Então, novamente, eu tenho sujeito composto. Os trabalhos dos alunos estão no armário. O que está no armário? Os trabalhos. Os trabalhos dos alunos. Muito bem, aí você já até falou para mim qual é o núcleo, né? O núcleo aqui é a palavra trabalhos. É uma palavrinha só, tá bom? Então, aqui eu tenho sujeito simples. Porque o que está lá no armário, ó, são trabalhos. Os trabalhos. Muito bem. Letra E. As modelos
estão prontas para o desfile. Quem que está pronto? As modelos. Isso aí. Espera que está travando aqui meu mouse. As modelos. Qual é a palavra principal? As modelos. 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 Então, mais uma vez, aqui ó, tem o sujeito. Simples. Vamos lá. Na número 4, a gente tem Isso daí é para aqui... escrever? Oi? Isso daí é para escrever? No número 4, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, né? Que é essa bonequinha aí. O coleguinha dela diz assim: não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Aí a Mafalda falou para ele: é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele diz assim: o prefeito? E não é nada disso, né? A gente está falando aqui dessa frase, ó. Esse lixo enfeia a rua. Qual é o sujeito? Quem é que enfeia a rua? Nessa frase aqui, ó. O que enfeia a rua? O lixo, não é verdade? Ó, a frase é: esse lixo enfeia a rua. O que enfeia a rua? Esse lixo. Qual é a palavrinha principal? Qual é a palavrinha principal? É a palavrinha lixo. Então, eu tenho aqui, ó, a minha letra C é a letra correta. Eu tenho lixo, que é o sujeito, e é sujeito simples, tá? Que é uma palavrinha só. Então, quando você for copiar aí no caderno, Marcele, você não precisa copiar a tirinha, não. Você vai copiar só esse, ó, que eu marcar aqui, esse quadradinho, esse retângulo azul, tá bom? Ah, tá. Então, vamos para a última questão. Agora é a última, ó, a última. Agora a gente vai fazer de novo. Identificar se o sujeito é simples ou composto, tá bom? Então, vamos lá. Ela e José desceram em silêncio a suja escada. Quem desceu? José, ela. Ela. Ela e José. É. Então, olha só. Nós temos a palavra ela, que é importante, né? E José. Então, esse sujeito é simples ou composto? Simples. Eu tenho duas palavras importantes. Quando eu tenho duas palavras, Composto. Composto, tá bom? Composto, tem duas palavras. Letra B, dorme a casa. Ou seja, dorme a casa. A casa está lá, parada. Não faz nada, ninguém entra, ninguém sai. A casa dorme. A casa está parada. Então, o meu sujeito, apesar de não estar no começo da frase, mas ele existe, ele está ali. E é a casa. Tá? Esse é um poema do Augusto dos Anjos. Então, a palavra principal para a gente é casa. É uma palavra só. E aqui, então, nós temos um sujeito simples. Na letra C, nós temos assim: amor e dinheiro, eles juntavam bem e sabiamente.
Tá um pouquinho embolado porque o amor e dinheiro tá lá no início da frase. Mas se eu dissesse assim, eles juntavam bem e sabiamente amor e dinheiro. Então, quem juntava? Ele. Muito bem, muito bem. Então, esse eles aqui é o nosso sujeito. E ele é um sujeito simples. Letra D. Eu e uma amiguinha brincávamos muito. Então, quem brincava muito? Eu e Eu e amiguinha, muito bem. mim. Então, aqui a gente tem duas palavras principais, dois núcleos. Eu e amiguinha. Então, aqui nós temos sujeito composto.